Temos aqui um caso curioso de uma premissa boa para uma história, mas que já começo dizendo que não foi trabalhada como merecia. A produção tem em seu elenco atores pouco conhecidos do grande público, mas que, embora aqui haja pobreza na elaboração dos diálogos, eles conseguem realizar um bom trabalho. Eu, particularmente, gosto de ser surpreendido assistindo a um filme, e Sangue Frio se encarrega disso logo no primeiro ato. Apesar de várias ressalvas, o filme consegue entregar algumas cenas que provocam certa apreensão, e isso pode ser uma boa diversão para quem curte o gênero suspense e mistério. Bom, 1 minuto já foi. Agora você é meu convidado mais que especial para o café. Nessa parte analisaremos o filme Sangue Frio mais detalhadamente. Fica comigo. Só de assistir ao filme aquelas cenas que se passam no gelo, né? Aquele frio absurdo, já dá aquela vontade de tomar um cafezinho, né? Obrigado por ter permanecido aqui comigo. Hoje a companhia é com o Cerrado Mineiro, linha gourmet da Três Corações. Gosto assim, quase queimando a língua, quase, não queimando, quase. I am not done talking! She was wrong. Some are only capable of the worst. Produção canadense, com roteiro original do francês Sébastien Drouin, que também assina a direção. A trama central, apesar de simples, é interessante. A combinação de ambiente gelado e suspense sempre conferem boas histórias, mas que nem sempre resultam em bons filmes. E aqui eu quero apontar os pontos positivos e negativos desse suspense que chega no catálogo da Netflix neste mês de maio. O filme começa com algumas tomadas aéreas mostrando uma densa floresta congelada e deixando clara a ideia de que vai explorar esse ambiente inóspito para centralizar a trama. Não fica evidente no filme em que lugar se passa a história, mas isso não atrapalha em nada a experiência. Apresentando um aspecto de produção independente, onde não há pressa em determinadas cenas que parecem indispensáveis, a primeira aparição do protagonista David, interpretado por Allen Leech, ocorre numa espécie de pousada de beira de estrada, de onde se prepara para sair em seu carro. O filme tem elementos de direção interessantes, e um deles aparece nesse momento, onde a câmera de dentro do carro acompanha o personagem, removendo a capa de proteção do carro, abrindo a porta, entrando e acendendo calmamente um cigarro. Já na estrada, sem sabermos para onde o personagem está indo, ele decide fazer uma parada num café de beira de estrada. Nesse café acontece uma cena que parece ser o start para a trama. É apresentada a personagem Ana, vivida por Nina Bergman, que trabalha ali e que, não é spoiler porque está na sinopse do filme, sofre com o assédio do ex-marido, um metido a valentão que passa a maior parte do tempo bêbado. Esse clichê é preguiçoso e previsível, mas importante para a trama. Aqui, apesar de não apresentar nada original, o filme ainda não desapontou. Daqui em diante, muita neve e quase nada de locações. O protagonista, após lanchar, dirige por uma estrada repleta de neve. E tudo que eu disser a partir de agora pode comprometer sua experiência com o filme. Apesar de eu não entregar spoiler explicitamente, tem alguns pontos aqui que talvez você se incomode um pouco. Dessa forma, o que posso dizer nessa parte sem spoilers é que após um acontecimento envolvendo o protagonista, começa uma luta por sobrevivência que se limita a uma única locação e que reúne alguns elementos interessantes, outros tensos e outros desconexos. Para você que quer assistir a Sangue Frio, embarque nessa sem grandes expectativas, pois assim sua experiência será boa. E para você que não tem problemas com spoilers, fique aqui mais um pouquinho para falarmos um pouquinho mais de Sangue Frio. Quando o valentão Vincent aparece no café onde Ana, sua ex-esposa, trabalha, encontra David sentado à mesa comendo uma torta de cereja. Ao ver Ana sendo ameaçada, decide intervir,
mas é pressionado por Vincent. Percebemos que David mantém o controle enquanto Vincent faz sua exibição de valentão. Nesse momento, eu comecei a pensar que pudesse estar perdendo tempo com um filme que não me entregaria uma boa experiência, pois as cenas e os diálogos travados pelos personagens até então não conseguiam entregar nada além de clichês. Porém, como a direção não é ruim, decidi dar mais alguns minutinhos ao filme para que ele me convencesse de que valeria a pena mais adiante. As cenas feitas na estrada repleta de neve são bem feitas, as imagens são realizadas com planos fechados, o que provoca a sensação de aprisionamento numa condição em que tudo tende a dar errado. Você começa a contar os segundos até que o protagonista se dê mal. Então o David ele faz uma parada para abastecer o carro num alto posto, entra numa lojinha de conveniência, compra alguns cigarros e quando ele sai dali, ele percebe que está sendo seguido por um carro grande. A cena ela não deixa muito claro se o David sabe que se trata de Vincent ali dirigindo aquele caminhão. É um caminhão guincho onde Vincent trabalha, né? Por fim, David consegue despistar Vincent entrando numa estrada estreita que parece adentrar a floresta. Ele apaga todas as luzes do carro, fica ali mais um pouco. Quando o Vincent vai embora, adivinha o que ele faz? Dá a partida no carro e adentra ainda mais uma estrada que ele não sabe onde vai dar aquela estrada. Coisa muito estranha, né? Você que está assistindo o vídeo na hora, você que está assistindo o filme na hora, você pensa, ele vai fazer isso mesmo? E faz. Então ele continua acelerando cada vez mais o carro, então ele acaba perdendo o controle do carro, né? E colide com um amontoado de neve, perdendo a tração dos pneus dianteiros. Então ele não consegue desatolar o carro, volta para o interior do carro, se agasalha o máximo que ele consegue e passa a noite ali. Logo na manhã seguinte, assim que o dia amanhece, ele pega um binóculo no porta-luvas do carro, e você já acha estranho o que um binóculo está fazendo ali, sai do carro e tenta avistar alguma possível saída dali. É onde ele vê uma fumaça se levantando do que parecia ser a chaminé de uma cabana que não ficasse muito distante daquele lugar. Quando decide caminhar até a possível cabana, retorna ao carro e abre o porta-malas. Nesse instante, acontece um plot que, eu confesso, eu não esperava e eu gostei bastante. Ana está amarrada e amordaçada no porta-malas do carro. É interessante perceber como a expressão de bom moço de David dá lugar a uma nova expressão, agora de psicopata assassino. O legal aqui é que você percebe a competência do ator nesse momento. Até então, um semblante mais tranquilo, realmente de bom moço, e de repente aquele cara se transforma. Ele olha para Ana e diz assim, aí um clichê, né, mais uma fraqueza dos argumentos do roteiro, ele diz, não saia daí, eu já volto. Então ele sai caminhando na neve, mas a neve muito densa, muito volumosa, ele não vê ali um buraco, acaba caindo no buraco. Uma cena não explica muito bem, mas ele tem uma fratura muito séria, inclusive uma fratura exposta, ele tem ali próximo do tornozelo, né? E ele não consegue mais andar, obviamente, então ele volta para o carro se arrastando ali e agonizando, consegue voltar para o carro. Só que nesse momento em que ele está tentando chegar até essa cabana, acontece essa fratura e ele volta para o carro, a Ana consegue se soltar, ela faz umas coisas lá e consegue se soltar do porta-malas, né? E ela vai para o interior do carro. E ela se posiciona, quando ela percebe que ele está chegando, ela se posiciona atrás do banco, do encosto do motorista, né? E ela acha uma solução química que possivelmente foi usada para desmaiá-la. David retorna, então consegue adentrar o carro, né, com muita dor ali, gemendo bastante e tudo mais, e a Ana fica ali atrás dele, literalmente atrás dele,
separada apenas pelo encosto do banco ali. Bom, aí o que acontece então já é até previsível, né? Ela usa esse produto para desmaiar o David e consegue prender o David com as mãos ali no volante, utilizando aquelas fitas silver tape, aquela fita prateada muito forte. Ela consegue prender as duas mãos do David ali e aí começa um drama no interior daquele carro que vai durar mais alguns minutos aí até que o filme seja finalizado. Durante alguns diálogos, ali, algumas discussões que os personagens têm no interior do veículo, muitas coisas vão vindo à tona, muitas reveladas através de flashbacks. O David ele faz algumas confissões tenebrosas ali para Ana no interior do carro e durante essas falas, esses diálogos, tem alguns momentos que a Ana se farta dele, acaba desmaiando ele novamente usando esse químico, né, esse produto químico, e nesses sonos que o David tem, ele tem um pesadelo, e nesse pesadelo ele sonha com uma criatura assustadora ali, que parece que quer alguma coisa com ele. E o interessante e ao mesmo tempo surpreendente, porque até então talvez você não espere isso, que tem momentos ali onde eles percebem que eles estão sendo cercados, rodeados por uma criatura. Inclusive o bom e velho jump scare está aqui, e nesse momento do jump scare acontece que essa criatura ela coloca a mão dela no para-brisa do carro, eles tomam um tremendo de um susto ali, mas logo depois parece que esquecem e voltam à discussão. O frio, na verdade, é muito intenso dentro do carro ali, talvez esteja afetando os personagens psicologicamente. Tem um elemento interessante ali, essa coisa da sobrevivência, do querer sobreviver e estar disposto a fazer tudo para sobreviver. Nesse momento eu percebi duas coisas, uma boa e uma não tão boa. A boa é que eu gosto de filmes que se passam em uma única locação, pois esses roteiros normalmente exigem do diretor e também dos atores entregando ótimos resultados. Inclusive eu tenho um vídeo comentando sobre filmes que se passam em uma única locação. O link está na descrição aqui. Clica lá, assista, você vai gostar. A segunda coisa que percebi é que, embora a ideia para o roteiro fosse boa, o roteiro não foi bem. Diálogos fracos e algumas vezes meio infantis. Não exigiram dos atores o que não dá para saber se tinham para entregar ou não. Tive a impressão que o diretor demonstrou vontade em realizar um bom trabalho, mas talvez sua falta de experiência tenha falado mais alto, já que em seu currículo há apenas 2 longa-metragens e 2 curtas. Voltando para dentro do carro com Ana e David, seguimos curiosos para saber o desfecho da história, que até aqui não sabemos se trata de um filme de investigação policial, suspense dramático, suspense paranormal ou até mesmo terror. Acho que essa dúvida é interessante, porém, quando essa informação fica clara, o desafio do diretor é fazer valer a pena a espera para a conclusão, algo que na minha análise não ocorre em Sangue Frio, pois a suposta criatura que ronda o carro em alguns momentos da trama vivido pelos personagens no interior do carro não é apresentado no final. O que é pior, o suposto espírito da floresta que vem para levar David para pagar os seus pecados não é mostrado aqui. Aqui tem uma colocação importante, não se trata de dar cara ao vilão, monstro ou seja lá o que for, mas de inseri-lo com criatividade e expressividade, ou seja, precisamos perceber nesse caso que o monstro fez seu estrago e isso não acontece aqui. Numa luta dentro do carro entre Ana e David, já no terceiro arco, David é puxado para fora do carro pelo para-brisa. A cena é extremamente mal feita, parece que houve pressa em terminar as gravações. Novamente, um desperdício de uma boa ideia para o que poderia ter sido um bom roteiro e, consequentemente, um bom filme. No momento em que gravo este vídeo, ele figura na lista dos 10 melhores filmes da Netflix. Sinceramente, não merece. Se é uma boa opção, se você não tem nada para fazer, não tem problemas com filmes parados e que se passam praticamente em um único lugar,
pode arriscar. Quem sabe você gosta. Nota 6. E não se esqueça, hein? 1 minuto para escolher um filme, 2 minutos para escolher uma série. Antes de você escolher, quando você estiver ali no seu serviço de streaming, dê um pulinho aqui no canal, assista um vídeo rapidinho de 1 ou 2 minutos, escolha seu filme ou sua série com muito mais certeza de que você não perderá tempo. Até mais.